Filipenses 4, 10 a 13. Eu quero ler na versão da NVI, tá? Abra a sua Bíblia, acompanhe, veja como está aí. O texto diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós observamos tudo ao nosso redor, crescer é o caminho normal para todas as coisas, não é? Tudo que a gente observa, né, plantas, crianças, animais, aves, crescem. É natural. Tudo tende a crescer. Crescer, portanto, não é visto como algo extraordinário. Mas crescer é o resultado esperado de tudo que está vivo. Tudo que está vivo cresce. Tudo que vive, nasce, tende a crescer. Vai crescer. É natural isso. Pode não crescer bem crescido, né? Pode não crescer muito saudável, mas a tendência não vai ficar parado. Vai crescer. Essa é a coisa natural. Então, assim, quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de uma coisa extraordinária. Estamos falando de uma coisa ordinária, natural, esperada. Porque a vida parece exigir que tudo que esteja vivo esteja em constante crescimento. A vida exige isso. Estar vivo é não estar parado. Estar vivo é estar crescendo o tempo todo. A gente está sempre crescendo. Como pessoas, como profissionais, como cristãos, a gente deveria pensar assim também, né? Porque nós estamos falando aqui de coisas naturais, que nascem para crescer. Mas nós precisaríamos pensar como nós, como pessoas, como profissionais, como cristãos, a gente deveria pensar assim: é natural crescer. A gente deveria ter em mente que nós precisamos crescer. Esse é o caminho e não é nada extraordinário. Nós precisamos estar sempre num processo de crescimento. Foi Paulo quem comparou, né, a igreja com um corpo humano. E por várias vezes ele diz claramente que, estando saudável, esse corpo, que é a igreja, naturalmente cresce, vai crescer. Porque é o caminho natural da igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um cristão muito comprometido com o crescimento espiritual, né? Quando você lê as cartas de Paulo, você observa as coisas que Paulo escreveu, você percebe em que ele tinha um compromisso pessoal com o crescimento, e ele sempre ensinava também sobre crescimento. Para ele, todos os salvos foram salvos para serem transformados em todas as coisas. Então ninguém foi salvo para ficar estagnado, parado, mas todo mundo foi salvo para crescer, para se desenvolver. Nos hábitos, no temperamento, nos costumes, no pensamento, na visão de mundo que todos nós temos, nos comportamentos que a gente tem. E tudo visando uma adequação, um ajustamento à imagem de Cristo. Sempre esse é o padrão. Nós precisamos crescer para atingir a imagem de Cristo. Só para recordar, Paulo escreveu aos Coríntios, na 1 Coríntios 13, 11, dizendo assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Não quero mais ser menino. E a gente sabe como é que é isso, né? Até um momento da sua vida, você, mulher, brincou com bonecas, você tinha fogãozinho de brinquedo, cozinha, panelinhas. Mas chegou um momento que você desistiu disso. Eu não quero mais brincar com panelinha, agora eu quero uma panela de pressão, né? Eu quero cozinhar feijão de verdade, eu quero ter uma casa de verdade. Eu desisti das coisas de menina. Os meninos também, né? Os carrinhos lá, brincando, moto. Mas chegou um momento que eu falei: não, agora eu quero ter uma moto de verdade, agora eu quero ter um carro de verdade. Eu quero viver de verdade. Então chega um momento que a gente desiste das coisas que são de menino. Porque nós
Adquirimos, então, maturidade. Entendemos que a gente vive para crescer. Então, nós crescemos. E Paulo está aqui, de uma forma figurada, pensando nisso. Já que a vida é assim, espiritualmente, nós também temos que ser assim. Chega um momento que você tem que dizer assim, olha, eu vou abandonar essas coisas. Essas coisas são coisas de menino. E eu não posso continuar vivendo assim. Eu tenho que agora me comportar como uma pessoa adulta, um crente adulto, né? Um cristão amadurecido. E na carta aos Filipenses, Paulo revela que ele não se via como uma pessoa pronta, mas ele se via como alguém que está em processo de crescimento. Se você voltar, se você está em Filipenses capítulo 4, se você voltar ao capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu tenho que avançar, eu tenho que sempre crescer. Porque o próprio Paulo, que é admirável nos nossos olhos para nós, ele não se sentia uma pessoa pronta. Mas ele estava engajado, comprometido, ele estava sempre crescendo. Pergunta é, você está crescendo? Está crescendo sempre. Porque na vida cristã, a nossa tendência às vezes é, a gente começa a crescer, chega um momento que a gente vai dar uma estagnada. A gente vai dizer assim, tá bom aqui. Né? E você escolhe um lugar de conforto, onde você para ali. E dali você não cresce mais. O apóstolo Paulo estava crescendo sempre. E nós precisamos crescer sempre. Sempre crescendo cada vez mais. Saiba que tudo que acontece à sua volta vai fazer pressão sobre a sua vida. E essas coisas que fazem pressão sobre a sua vida, a depender do modo como você reage a essas coisas, você vai crescer ou você vai simplesmente estagnar ou você vai decrescer. Porque você vai desistir de algumas coisas. Portanto, o modo como nós reagimos às circunstâncias sinaliza se nós estamos na estrada do crescimento e da maturidade. Filipenses 4, 10 a 13, esse texto que nós estamos meditando hoje aqui, nós encontramos uma aula de crescimento. O que Paulo está fazendo aqui é nos dando uma aula do que é crescer. O texto esbanja a maturidade de Paulo. Expressa uma vida cristã saudável, que exala uma existência bem desenvolvida, consistente de fato. O que está aqui não são palavras, não são pensamentos, não são sentimentos de menino. Mas o que está em Filipenses 4, 10 a 13, são palavras, pensamentos, sentimentos de um adulto que tem um olhar muito maduro para a vida, que observa a vida com muita maturidade. Ainda que crescimento seja algo naturalmente esperado, significa que Deus está esperando naturalmente que a gente cresça como cristãos. Nesse texto, Paulo faz uma relação do crescimento com o aprendizado. Isto é, a gente cresce aprendendo algumas coisas. Ele estabelece uma relação entre crescer e aprender. Crescemos aprendendo. Significa que se aprendermos algumas coisas, o resultado é crescer. Nós vamos crescer. Mas para crescer, precisamos aprender algumas coisas. Então, o que é necessário para a gente crescer de fato? Nós precisamos aprender algumas coisas para crescer. O que eu preciso aprender? E aprendendo, eu cresço. Primeira coisa que Paulo diz, nós precisamos aprender o contentamento. Versículo 11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, ele está agradecendo a igreja em Filipos, porque a igreja em Filipos tinha mandado uma oferta para ele. Então ele diz, eu não estou agradecendo que vocês renovaram o cuidado, o compromisso comigo, porque eu esteja necessitado. Ele diz assim, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aquela versão chamada NVT, nova versão transformadora, ela traduziu assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho.
Contentamento é estar satisfeito com as coisas que você tem. Paulo vinha de um perfil social muito diferente daqueles primeiros discípulos de Jesus. A gente sabe que quando Jesus chamou aqueles 12 apóstolos, exceção de um e outro ali, que era um pouco mais estudado, né, fazia parte até de algum cargo público naquela época, a maioria eram pescadores, eram pessoas simples. Mas o apóstolo Paulo, ele teve berço, teve escola, teve acesso a algumas coisas. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 7, ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou para me orgulhar, como algumas versões dizem, ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar o currículo dele. E o currículo de Paulo constava que lá, que naquela época, que era importante para a cultura judaica, ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Isso para um judeu, para o contexto judaico, era muito importante, né? Muito importante. Ele diz: eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Tem versão que diz hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo dá o currículo dele. Eu sou alguém que não posso me considerar qualquer pessoa, não sou qualquer um. Ele diz: eu sou estudado, eu tenho berço, eu tenho família judaica, eu fui circuncidado ao 8º dia, conforme os costumes judaicos, eu faço parte de uma tribo, que é a tribo de Benjamim, eu faço parte de um partido que é político-religioso, que é o partido dos fariseus, muito rigorosos, conhecedores da lei de Moisés. Assim, eu tenho diploma, eu tenho certificados, eu tenho currículo. Mas aí Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E Paulo vai dizer que tudo isso, que do ponto de vista humano é importante, ele vai dizer assim: eu considerei isso esterco, estrume de vaca. Porcaria, para não dizer uma palavra que você vai se escandalizar comigo, né? Não vale nada isso aqui. Porque o que vale para mim é de fato estar em Cristo e crescer em Cristo. Agora Paulo testemunhava que ele estava alegre em receber uma doação da igreja em Filipos. Ele diz assim: não é porque isso vai me tirar da linha da pobreza. Ele diz: porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se não viesse nada da igreja, ele estaria contente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Contentamento é não se prender a qualquer circunstância. É não depender de nada. Isso é contentamento. Eu estou contente com aquilo que tenho. Se vier, se aparecer, eu vou continuar contente. Será uma boa surpresa. Mas eu não estou dependendo disto para encontrar satisfação na minha vida. Será que nós somos capazes disso? Quando, por exemplo, a gente acha que merece, que seria correto, seria justo que alguém nos honrasse, por exemplo. Quando a gente faz uma tarefa, quando na empresa que a gente trabalha lá, a gente supera as metas. Quando você faz mais, você entrega mais do que foi te pedido. E aí a gente nutre no coração aquela ideia assim: eu acho que naquele jantar do fim de ano da empresa vão me chamar e vão me destacar. Quem sabe vai ter um quadrinho lá na empresa, funcionário do mês, do ano, que bateu metas e tudo mais. A gente nutre esse tipo de expectativa. Ou na igreja, né, a gente faz alguma coisa, ajuda alguma coisa, fala: não, o pastor vai mencionar no culto de domingo, ele vai botar no grupo no WhatsApp da igreja uma fotinha minha, e ele vai dizer assim: agradecemos esse irmão, essa irmã, pela grande colaboração que deu ao longo dessa semana no trabalho X.
A gente vai nutrindo essas expectativas. Ou às vezes no âmbito da família. Você faz uma coisa e você pensa, o meu marido vai perceber, ele vai reconhecer, ele vai me elogiar, ele vai mudar até o comportamento dele, porque eu me sobressaí dessa vez. Eu consegui superar expectativas. Mas quando isso não ocorre, você viveria contente do mesmo jeito? Ou você faz bicão? Porque quando você faz bicão, você ainda não aprendeu a viver contente. E se você não aprendeu a viver contente, significa que você não cresceu. Ainda está pensando como menino, falando como menino, se comportando como menino. Viver contente é um aprendizado. Viver contente é um tipo de adaptação que, quando alcançada, é um indício de crescimento, de maturidade. A gente se adapta àquilo. O problema não está no que acontece, mas no que você faz quando acontece algo. Isso é contentamento. Porque você não tem controle sobre o que acontece à sua volta. Você tem controle sobre como você reage àquilo que acontece à sua volta. Especialmente quando acontece alguma coisa intrusa. Perdas, doenças, desencontros, decepções, crise financeira, desafetos. Quando acontece algo assim, pergunta é, você é capaz de estar contente com isso? Permanecer contente? Para muitos falta aprender contentamento, que significa a conformação, o ajustar-se aos direcionamentos divinos em todas as circunstâncias. À medida que a circunstância muda, a gente também muda. Isso indica que nós não somos contentes. Nós ainda não aprendemos a bênção do contentamento. O importante não é o que está acontecendo, mas o importante é aonde isso vai te levar ou no que isso pode te transformar enquanto está acontecendo. A gente se prende muito à circunstância. E a gente percebe assim que dentro de nós não há um contentamento, há uma insatisfação constante. Paulo está dizendo, eu cresci porque eu aprendi. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esse é um aprendizado precioso, porque diminui muito suas expectativas. Você passa a viver feliz com as coisas que você tem. Quando você está feliz, o que vier te faz mais feliz ainda, por menos que seja. Quando você está com a expectativa lá em cima, você vive decepcionado, decepcionada o tempo todo. Porque você está sempre correndo atrás de algo que você não consegue satisfazer. Contentamento. Essa é a primeira coisa a se aprender. Se a gente quer crescer, nós precisamos aprender contentamento. Contentamento é um sinal de crescimento. Significa que eu estou crescendo. Porque eu estou diminuindo expectativas. E eu estou contente com tudo aquilo que Deus está me dando. O que é necessário aprender para crescer? É necessário também constância. Não sei se você está familiarizado com a palavra, mas constância é diferente de inconstância, né? É aquilo que é constante, aquilo que é permanente, né? Que é estável e não instável. Versículo 12, Paulo diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Olha de novo a palavra lá, ó, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Está dizendo, eu aprendi a criar um jeito de viver que é constante. O que acontece por fora não mexe aqui dentro. É isso que Paulo está dizendo. Então, se eu tiver um momento que eu estou bem alimentado, isso não me faz ter orgulho, arrogância. Isso não faz desviar do caminho, não faz deixar de ser pessoa grata a Deus. Estou bem alimentado. Mas se tiver um momento onde eu me sinto com fome, barriga vazia, estou precisando de mais, você está dizendo, estou constante, não mudei nada, nada mudou aqui dentro. A circunstância mudou, mas aqui dentro não mudou.
Se eu tiver muito, isso não vai me fazer, então agora eu vou viajar mais, agora eu vou faltar mais da igreja, agora eu não vou orar mais, agora não dá tempo mais de ler a Bíblia, porque agora eu estou ganhando muito, então eu vou fazer bastante coisa. Eu falei, não, vou continuar constante. Mas se eu ganhar pouco também vou continuar constante. Tudo que acontece por fora não muda nada aqui dentro. Isso é constância. Quando nós temos essa constância, quando a gente aprende a ser assim, significa que nós crescemos. Porque o que acontece em volta de você não afeta o que está dentro de você. Tanto sei, Paulo testemunhou, né? Tanto sei. Há muitos que não sabem, porque nunca aprenderam. E não conseguem suportar essa variação que a vida tem. A vida é assim. E geralmente acabam saindo da sala de instrução de Deus. Deus começou a passar lição. Deus começou a instruir. Porque Deus faz assim com a gente. Tem hora que tira, tem hora que dá. Que é o jeito de nos ensinar. A hora que você tem saúde, você está esbanjando saúde. Tem a hora que, meu Deus do céu, né? Dá até medo de ir no médico. Porque o médico pede exame, pareceu não sei o quê, pareceu o quê, pareceu o quê. Tem que tirar o açúcar, agora tem que tirar o sal também. Fala, mas tira o açúcar, tira o sal. Porque a gente sempre pensa, vai tirar o açúcar, então fica o sal, né? Não, tira o açúcar, tira o sal, tira isso, tira aquilo, tira o que você gosta. Meu médico falou isso para mim outro dia. Começa a tirar tudo que você gosta. E puxa vida. Mas tem hora que você não tem mais saúde, você não tem mais recursos. Tem hora que você tem bastante, tem hora que você não tem. O que Paulo está dizendo eu tanto sei estar na situação assim ou na situação assim. Para mim, tanto faz. Porque eu passei por um aprendizado. Eu não fugi da sala de aula que Deus me ensinou. Então, tudo que acontece por fora não afeta dentro de mim. Porque eu sou constante. Eu aprendi a bênção de ser constante. Eu não fico variando. O meu humor não varia conforme a circunstância varia. Porque eu aprendi, eu tanto sei estar assim ou estar assim. Para mim, tanto faz. Porque as circunstâncias não me afetam. E porque a vida é assim. A vida de todos nós, você pega um ano da sua vida. Nós temos tempos bons e nós temos tempos ruins pintando o cenário da nossa vida. Num ano. Você começa o ano lá em cima, né? Daqui a pouco, estava com uma projeção, estava com sonhos, estava com... Tudo ia dar certo. De repente, começa a dar tudo errado. Às vezes o contrário, né? Começa o ano, está tudo errado. Mas de repente, começa a dar tudo certo, dá uma virada. A vida é assim. Uma pessoa madura é aquela que crê que há um Deus soberano acima da vida. E esse Deus soberano, ele está coordenando, ele está controlando toda a história. Não tem nada escapando do controle dele. Deus não acorda de manhã assustado, olhando para a sua vida. Olha o que aconteceu hoje, né? Não esperava por isso. Mas existe um Deus soberano, controlando, expressando que ele está ali, o que você precisar. Nós precisamos ter essa aceitação de que a vida ela é imprevisível para nós, mas totalmente previsível para Deus. Por isso que é bom estar perto de Deus, porque a gente nunca sabe a próxima página, né? O que vai vir nessa próxima página, né? Porque cada dia é uma página que vira. O que vai acontecer amanhã? Nós não temos controle sobre isso. Por isso que é bom a gente pensar assim, eu vou ser constante, independente do que acontecer. Não vou olhar a circunstância. Mas eu vou me apegar em Deus, para que eu possa ter uma vida constante. Paulo está dizendo que apesar de toda a variação que possa ocorrer na vida, a pessoa que cresceu, ela é constante. Constante na sua fé, nos seus compromissos, na sua forma de reagir, a tudo à sua volta. E você sabe que você não é assim. Você sabe que nós não somos assim. Conforme a vida vai jogando para lá e para cá, você também vai variando. Você não é constante. Você não enfrenta a vida com maturidade. Porque os problemas vão te conduzindo. E você vai variando, vai ficando instável à medida que a vida vai passando. Porque o que nos assusta é a falta de controle que nós temos da realidade. Isso é que nos assusta. Você sabe que você não tem controle.
Por isso, não gaste tanta energia com reações muito negativas, ou tentando entender todos os pormenores, como se a sua vida fosse o centro do universo. Mas aceite que a sua história está entrelaçada a tantas outras histórias, e que essas histórias entrelaçadas têm a ver com o propósito soberano de Deus. Nós não somos o centro do universo. Deus é o centro de tudo, e Ele está coordenando tudo. E nós somos apenas uma história dentro de tantas histórias. Se a gente entender o propósito de Deus, nós vamos caminhar com muito mais maturidade, né? Muito maior desenvolvimento pessoal, profissional, cristão, né? Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Fique em paz com isso. Tem coisa que você não pode mudar. Aprenda a viver em paz com isso. Na igreja, no trabalho, no dia a dia da vida, no casamento, na família, tem coisa que você não pode mudar. Não assuma para você uma carga que não é tua. Às vezes a sua felicidade depende da felicidade de outra pessoa, do bem-estar de outra pessoa, do que a outra pessoa está querendo fazer. Maturidade é quando você decide: eu vou viver em paz com aquilo que eu não posso mudar. Eu só posso orar, pedir que Deus mude pessoas. Eu posso fazer o meu melhor, posso dar exemplo, eu posso motivar, posso encorajar. Mas eu preciso aprender a viver em paz com aquilo que eu não posso mudar. Tem coisa que Deus vai mudar. Tem coisa que Deus vai fazer. E maturidade é isso, crescimento é isso. É quando eu estou em paz com aquilo que não está no meu controle. Eu deixo isso no controle de Deus. Deus vai mudar. Confie em Deus. Deus pode fazer coisas que eu não posso fazer. Eu não tenho como fazer. Mas Deus pode fazer. Então, o importante é não permitir que as coisas que acontecem, que você não tem controle sobre elas, que essas coisas atrapalhem o seu ritmo de vida. Paulo está dizendo: eu aprendi a ser constante. Eu vivo contente, mas eu vivo contente em toda e qualquer situação. Está aqui, estou contente. Está aqui, estou contente. Está variando, mas eu estou constante. Eu não estou mudando a depender da situação. Aprenda a ser constante. Porque esse aprendizado é sinal de crescimento. Quem é crescido de verdade, quem é maduro de verdade, é pessoa que é constante, que não se deixa levar pela circunstância, mas que dependendo da circunstância está constante. E, em terceiro lugar, o que é necessário a gente aprender para crescer, precisa aprender confiança de verdade. Paulo diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Algumas versões traduziram: tudo posso em Cristo que me fortalece. A NVT traduziu: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, que me enche de forças. Paulo estava dizendo: eu encontro forças em Deus para viver bem, apesar das circunstâncias. Porque não tem como ignorar as circunstâncias. Não é fácil viver em circunstâncias que variam sempre. Mas aonde é que nós vamos encontrar forças? Na confiança em Deus. Isto é, eu aprendi a confiar. Por isso que eu cresci, é entender que a vida não depende da gente, mas a vida depende de onde a gente coloca a nossa confiança. Se você colocar a confiança em você, não vai dar certo. Mas coloque a confiança em Deus. Paulo está dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é uma declaração de poder, de que eu posso tudo. Mas ele está dizendo assim: eu posso todas as coisas em Cristo, porque eu confio nele. Não é uma pretensiosa declaração de que agora eu posso fazer todas as coisas. Mas eu posso fazer coisas naquele que me fortalece, dependendo dele, confiando de fato nele. O Salmo 84, versículos 5 e 6, é um texto conhecido, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O salmista está dizendo que feliz é o homem que encontra forças em Deus para transformar sua forma de encarar as variadas circunstâncias da vida.
pode passar por um vale seco, o texto diz. Mas o homem que confia em Deus, que encontra suas forças em Deus, ele é capaz de fazer desse deserto um manancial. Manancial. Ele está feliz com aquilo lá, né? Porque a confiança dele não está naquelas coisas, mas a confiança dele está em Deus. Então ele pode estar num deserto, mas ele está feliz no deserto. Porque o deserto para ele vira manancial. Ele está vendo água onde ninguém está vendo. Porque ele tem uma força que vem de Deus. E quando você convive com pessoas de níveis diferentes, níveis sociais diferentes, você percebe muito isso. Você tem gente abastada, cheia da grana, carro bom na garagem, casa boa, mas não está feliz, parece que está faltando uma coisa, tem um buraco enorme na vida. Você tem gente simples, gente que às vezes o vasinho que está no centro da mesa lá é uma flor que é pega na beira da calçada, né? Uma coisa estranha que nasceu lá. E ela foi lá e cortou, botou o vasinho, botou na água, botou no centro da mesinha lá da sala, casa simples, sofá furado. Mas você percebe uma alegria, uma realização, uma satisfação, está tudo bem. Porque ela aprendeu que ela não confia nessas coisas. Mas ela confia em Deus. Deus faz toda a diferença na vida dela. Ela transforma um deserto num manancial. Tem gente que o contra-cheque, né, o salário mensal, o Pix que a empresa faz na conta, pesa. Quando cai, né, que aparece no celular, caiu o Pix, né, parece que o celular até fica mais pesado, assim, porque é grana, é bastante grana, né? E tem aqueles assim, quando o Pix cai, né, ele fica assim. Deixa eu ver se fez barulho, porque nem fez barulho, né? Parece que é a moeda que caiu lá. Aquele salário pequenininho, né, aquela coisa assim, eu falei, pelo que entrou esse mês, já estou no vermelho, né? Não precisa nem fazer conta. Só que você tem gente que tem um salário alto, grande, ganha muito dinheiro, mas está descontente o tempo todo, está infeliz o tempo todo. A pessoa está insatisfeita o tempo todo. E tem aquele que às vezes ganha pouquinho, mas está tão feliz, né? Eu já contei para os irmãos, uma das coisas que me impactaram quando eu estive em Moçambique, estar ali no culto, né? Aqueles irmãos tão simples, vestidos de forma simples, num lugar extremamente simples. E aí, de repente, eu me assustei, né? Que o pastor falou assim, ó, nós vamos ter o nosso momento de contribuição agora. Fiquei pensando assim, como assim contribuição? Aqui a gente contribui, né? Nós contribuímos para eles lá. E você começa a ver aquelas pessoas enfiar a mão assim, dentro da roupa e tirar um dinheirinho, uma moedinha, leva num cesto lá na frente e consagra seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Fala, meu Deus do céu, né? Do pouco, eles estão... E dão com uma alegria, eles vêm dançando, sabe? Ninguém lá, esse negócio de dar dízimo assim, sério, não. Vem dançando, com alegria e tal, joga lá, e volta dançando. É uma bênção isso, né? A pessoa está fazendo do deserto um manancial. Para ela, aquilo ali, ela não está vendo o sol, a seca, não está vendo nada. Ela está vendo água, ela está vendo a sede saciada. Porque ela confia no Senhor. É a capacidade extraordinária que um crente que cresceu tem de transformar provações em lições que jamais vão ser esquecidas. Isso é um sinal de crescimento. Porque é a pessoa que confia em Deus. Pessoas em crescimento, que são maduras, são pessoas que fazem do deserto um manancial de bênçãos. Vê bênção onde o outro não está vendo bênção, mas está vendo bênção, né? Eu já tive a alegria, né, de acompanhar pessoas que às vezes a igreja está num momento de desafio, a igreja está em construção, a igreja precisa melhorar alguma coisa, e a pessoa vem e diz assim, pastor, tem uma notícia boa para contar. Eu falo assim, opa, o que aconteceu, né? Fui mandado embora. Mas você está feliz mandando embora? Não, porque eu vou receber um acerto, eu vou poder contribuir com a igreja. Foi um emprego. Não, Deus vai arrumar outro. Fica tranquilo. Eu já tive a alegria de ver gente assim, né? Gente transformando más notícias em boas notícias.
Porque elas confiam em Deus, acreditam que é Deus que está fazendo. Porque a pessoa diz assim, eu estava orando por isso. Deus, eu queria contribuir com esse projeto, eu queria fazer alguma coisa. E Deus entendeu assim que se eu for mandado embora, eu vou ganhar um dinheiro extra. E eu vou poder ajudar. E a pessoa ajuda com toda alegria. E você vê meses depois, a pessoa está empregada novamente, um emprego melhor ainda. Deus abençoa a vida dela por causa da atitude dela. É gente que transforma deserto em manancial. Por isso, presta atenção, ficar perto de Deus nos ajuda a enxergar a vida com outros olhos. Quando você está longe de Deus, você está enxergando tudo, é tudo deserto, é tudo difícil. Mas quando você fica perto de Deus, você começa a olhar para a vida do jeito que Deus olha. Porque Deus te mostra como que a vida é. E aí então você confia em Deus de verdade, você entende, eu cresci. Cresci porque aprendi a confiar em Deus. E assim a gente vai afirmar, como Paulo afirmou, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ele me ajuda a enfrentar uma doença, me ajuda a enfrentar uma situação financeira difícil, me ajuda a enfrentar um problema no casamento, Deus me ajuda a enfrentar um problema na família, um problema no trabalho. Porque eu estou perto dele, eu estou olhando com os olhos dele. E eu tenho forças que vêm de Deus, porque eu confio nele. Eu não estou confiando em nada do que está aqui, mas eu estou confiando de fato em Deus. Crescemos quando aprendemos. Queria que você saísse daqui com essa lição. Nós não vamos crescer se nós não aprendermos. Aprenda o contentamento, aprenda a constância, aprenda a confiança. Seja uma pessoa contente, constante, confiante. Quando você faz isso, sinal de que você cresceu. Que você não está sendo levado por circunstâncias, mas você está, de fato, sendo levado pelos propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém?